que a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos, e a minha mãe se prostituiu. Será que eu quero realmente mudar a minha rotina, sabe, como uma criança? Ao mesmo tempo que eu tenho muito medo, eu tenho um sonho muito grande de ser mãe. Mas eu acho que a gente se cobra demais. A gente tem que ser boa em muitas coisas. Oi, gente! Oiê! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Enquanto Somos. Enquanto somos mães... E enquanto somos filhas. Eu ainda não sou mãe, serei para sempre filha. E tu? Para sempre serei mãe. Um encontro, uma conversa, enquanto somos mães, filhas e enquanto somos mulheres, porque ser mulher é o que nos conecta de forma mais profunda. Então, nesses 2 primeiros episódios, eles serão mais focados no Dia das Mães, que está se aproximando. Campanha que eu criei, né? Porque além de sermos mãe, filha, amigas, nós ainda trabalhamos juntas. Isso. E uma coisa que nos une muito, mãe, que a gente tem conversado bastante, é a comunicação. Sim. Então, a gente se entende como comunicadoras, e esse é o nosso propósito de vida. Vou deixar tu falar também, tá, mãe? Vai falando, tô só ouvindo por enquanto. Por que não começarmos juntas? Talvez vocês vejam aqui algumas referências de alguns podcasts que a gente assiste. Até tem uma brincadeirinha que eu vou fazer aqui no final, que é bem parecido com um dos podcasts que a gente assiste. Posso falar? Da Pode. doutora Ana Beatriz? Da doutora Pode Ana Beatriz. People. É. Amo. Mas vamos começar. Eu trouxe aqui algumas perguntas, então você é a entrevistadora. E eu serei entrevistada. Perguntas referente a ser mãe. Quero saber mais sobre a mulher que a minha mãe era antes de ser mãe, porque eu sou a primeira filha dela. Conta pra gente quem era a Andréia antes de ser mãe. Assim como muitas mulheres que vão assistir esse podcast, a gente carrega uma trajetória, uma história, e nem sempre foi muito boa, né? Então, para não chegar em detalhes das partes que não foram tão boas, eu gosto de me referir sempre ao quando eu conheci o Emerson. Porque muitas vezes eu deletei o antes. Eu procurei deletar o antes, porque a minha vida começou a fazer mais sentido depois. Meu sonho de vida era ter uma família, que um cuidasse do outro, que um se preocupasse com o outro. Isso já diz muito sobre como foi tua infância. Teu sonho de vida era ter isso, era porque tu pra não tinha isso. algo que eu não tive. Eu até falo muito sobre a gente nascer com algo dentro da gente, uma personalidade, eu gosto de falar, não sou psicóloga, mas eu gosto de falar que a gente nasce já com uma personalidade, e independente do que tu vive na tua infância, é lógico que muita coisa vai refletir no que tu se torna, praticamente tudo vai se refletir no que tu se torna, mas a gente já nasce com algo dentro da nossa mente de como a gente enxerga o mundo e como a gente pensa que pode não mudar o mundo, mas transformar a nossa vida, mesmo que tu tenha vindo de algo que era fracassado, uma família fracassada. Tu sabe que tu pode mudar a tua história, reescrever a tua história. Então, por isso que eu gosto de contar mais a partir do momento que eu conheci o Emerson. Eu sabia que ela ia chegar mais iniciar daí, mas eu queria perguntar um pouquinho como era a tua relação com a tua mãe. Eu sei como era, mas eu vou deixar ela contar pra vocês. Como foi a tua infância, assim? Sabemos que não foi uma infância fácil. Foi uma infância com muitos desafios, foi uma relação desafiadora com a tua mãe, só que algo muito legal e que a gente tem conversado e que tem sido o meu foco de 2025, assim, é que nós não somos aquilo que acontece conosco, nós somos aquilo que nós fazemos com o que acontece conosco. Eu olho para ela, vejo a história dela e eu sei que ela é o que ela fez da história dela, então ela sonhar e querer algo além daquilo que ela tinha, coisas, a gente não tem controle sobre as circunstâncias, né? E a gente não escolhe a família que a gente nasce também. A gente não escolhe a família que a gente nasce, mas a gente tem o poder de escolha. O que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, se tu fez tudo errado até agora, tu tem chance de começar a fazer certo. Então, conta um pouquinho, assim, de forma breve, como era a tua relação com a tua mãe. Eu sempre digo que a mãe, ela não foi má para nós, ela foi má para ela. Porque ela fez muitas escolhas erradas desde muito jovem. Eu acho que isso vem já do passado, de repente até da minha avó, de toda a trajetória que tudo que eles viveram fez com que a minha mãe também tivesse toda uma relação com o abandono. A pessoa que ela mais amava morreu ainda jovem, que era uma avó, que ela sempre fala.
Então ela Que foi quem criou ela, né? Foi. Ela não soube lidar com o abandono dela. Fez escolhas ruins com parceiros, engravidou jovem também. E ela não estava preparada para ser mãe, por mais que de repente ela achava, de repente, que transformaria a vida dela sendo mãe. Sabemos que a avó ela tem um sofrimento de alma, Tem. psicológico também. Ela que faz tratamento psiquiátrico. ela faz tratamento há anos, assim, mas não os tratamentos certos. A gente carrega muito nos nossos genes essas questões, assim, do sofrimento. E aí a mãe soube lidar com isso da forma dela, ela sempre lutou muito com isso, conseguiu dar um ponto final, romper com aquilo. Mas muitas coisas ainda vieram pra mim. Sim. E aí a gente eu teve também. Umas conversas assim que a gente. Uma vez a Kézia veio desabafar algumas coisas comigo e eu comecei a me ver nela, porque o que ela estava vivenciando naquele momento de dor e sofrimento, eu já tinha passado e não fazia muito tempo. Só que assistindo vários podcasts, porque eu nunca fiz terapia. De repente eu fiz quando era criança, por um abuso que eu tive, conto daqui a pouquinho. Mas não foi uma coisa tão aprofundada. Então eu tive que lidar com a minha dor, curando praticamente sozinha, indo na igreja, Sim. né? Crendo a fé é muito importante, orando né? muito, pedindo para Deus tirar essa dor. Mas eu vejo hoje que muito mesmo foi assistindo podcasts. Mas isso é recente que tu começou a assistir podcast. Antes eram pregações, né, que tu assistia. Eu assistia muitas pregações, mas eu acredito que de uns 3 anos para cá foi mais podcast mesmo. E focado muito em psicologia, neurociências, novas maneiras de pensar. E isso tem me ajudado muito. Isso é um mergulho no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele cura, porque ele faz a gente entender da onde vem a dor, da onde vem tal pensamento sobre nós mesmas. Mas voltando então a falar da mãe, o que eu tenho de lembrança, assim, que a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos, e a minha mãe se prostituiu. Então, por muitos anos, a minha mãe se prostituiu, eu ainda não entendia quando era criança, mas a gente foi crescendo e foi vendo essa troca de parceiro e tal. E quando eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos, ela levou um padrasto para minha casa e ele começou a abusar, molestar de mim, que eu sabia era de mim, mas a minha irmã logo foi embora, ela nunca falou muito sobre isso, ela também era muito novinha, foi morar com o meu pai. Como eu tinha muitas ameaças, eu tinha muito medo de contar. Eu não saberia nem como falar com minha mãe, porque ela também era muito agressiva, ela batia muito em nós, ela era muito rígida. Mas foi uma relação bem distante, né? Foi assim, ó, eu tinha muita pena dela. Isso eu sei porque eu lembro que mesmo ela tendo me abandonado, ficado com ele, eu tendo que ir morar com meu pai, que para mim aquilo foi como se tivesse arrancado algo de mim, me tirar. Por mais que a gente sofria com a mãe, no caso eu queria estar perto da mãe. Eu tinha uma necessidade de estar perto dela porque eu via que ela precisava de mim. Todas que são filhas vão entender isso, todas nós entendemos isso. Acho que independente de como é a mãe, sempre tem algo de alma. Eu acredito que Parece que a gente pode ajudar. Não importa o quanto tua mãe seja ruim, é uma coisa de sangue. Eu acredito que a mãe não queria ser ruim. A vida dela, com tudo que ela fazia, levava ela a ser daquele jeito. Até hoje eu não entendo muito bem que ela ficou com esse padrasto e eu tive que morar com a madrasta, que hoje eu chamo de boadrasta, mas ela era muito jovem, então a gente teve bastante problema também de convivência, que a gente já se perdoou, então graças a Deus aí tá resolvido. Teve muito perdão, porque hoje em dia a tua relação com a avó, né, comparado a antes... É que o que acontece? O Emerson também é uma pessoa iluminada, né? Não vamos falar sobre o pai ainda, vamos falar só sobre mães. Começa a entender que assim, ó, os nossos filhos nos observam. Se eu hoje tratar a minha mãe da maneira como ela me tratou, eu abandonaria ela, eu não cuidaria dela. Só que hoje os meus filhos me observam. Então eu preciso colocar a educação que eu dou para os meus filhos, o amor que eu dou para eles, acima de qualquer coisa. Porque eles também um dia terão os filhos deles. E se eu não ensinar hoje que eu preciso cuidar da minha mãe, proteger ela, amar da minha maneira, vocês vão estar olhando para mim, vendo uma mãe abandonada, de repente vocês também não teriam essa proximidade comigo no futuro, quando for o momento de eu precisar de vocês, porque vocês não vão ver isso. Mas é que tu nos criou de uma forma muito diferente, muito acolhedora, não tem como comparar. Mas é uma coisa de se pensar. Sim. Porque eu acredito muito na colheita. Minha mãe hoje, ela colhe coisas tristes do que ela viveu e não tem muito o que resolver. Então a gente só tem que cuidar dela mesmo, porque ela já está beirando, ela vai fazer 70 anos agora em julho. E é o que dá para fazer por ela. Então, referente a isso,
Foi um caos. O que me impressiona é que tu conseguiu ainda sonhar. Sim. Então, eu acredito que mesmo em meio ao caos, assim, tu conseguiu lidar. Deus esteve muito presente nisso, eu tenho certeza que por mais que tu não teve uma infância cristã, né? Não teve uma base cristã na tua vida, mas tu tinha Deus muito forte. É onde eu falo de gente já nascer com algo diferente. Eu lembro que eu observava muito famílias que eu achava bonita, amorosa um com o outro, que cuidavam um dos outros. Então, para mim, aqui, eu não olhava para minha família, eu olhava para a família dos outros. Como eu queria que a minha família fosse. Isso é muito legal. Tu, já dentro da tua mente, tu já está idealizando algo que tu quer. E diz que é assim que funciona, né? A gente precisa idealizar como a gente quer. Lei da atração, amores. Funciona. Falando no dito popular, lei da atração. Mas tá? eu acredito que essa lei da atração só se realmente for algo muito forte dentro da gente. Ai, não é assim, É que tipo na assim, real, né, hoje se popularizou como lei mas da não- atração, mas é até bíblico. As nossas palavras têm poder, poder. e os nossos pensamentos também têm poder. Tua infância ali, até tua pré-adolescência, foi esse caos e tal. com água. Aí, na tua juventude, tu conheceu o pai. Antes de conhecer o pai, teve uns namoricos, mas o pai foi o primeiro serião, assim. Eu já sei dessa parte. E eu acredito que, vamos falar do meu pai, o Emerson, o carequinha mais amado, ele foi uma cura, né? Sim, ele foi o início da cura, né? Antes, tive vários namoricos. Por quê? Porque eu tinha uma carência. Eu tinha uma busca incontrolável por cuidado. Eu queria ser cuidada. Porque que alguém que me protegesse, que olhasse para mim com olhos de amor. Porque eu não via isso na minha família, eu não via em ninguém. Que idade tu conheceu o pai mesmo? Eu ia fazer 18. É que, na realidade, nós tínhamos amigos em comuns, bem próximo da casa da minha mãe. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, que eu botei o olho nele, eu sabia que eu ia casar com ele. É algo muito Na louco. bicicletinha, né, mãe? Sim, ele andava de bicicleta até ele ser assaltado, levaram a bicicleta dele. Olha, o meu também levaram a bicicleta do Levaram. meu. Ai, nós temos muita coisa em comum. Que lindo! 17 para 18 tu conheceu ele. E com 21 tu me teve. Como foi pra ti? Como surgiu esse desejo de ser mãe? Acho que tu já deu uma pincelada que tu queria ter uma família, né? Assim, tinha aquela coisa também, eu queria ser cuidada, mas eu queria cuidar de alguém que realmente me amasse com muita intensidade. E no meu coração, eu sabia que um filho feito através do amor que eu tinha pelo Emerson, que era uma coisa muito forte, sempre foi muito forte, esse encontro de almas, como a Kézia fala, eu acredito que o meu e do Emerson é. Porque a gente se completa muito. Eu sempre fui muito agitada e ele sempre foi muito calmo. Eu sempre fui muito, como é que se fala? Muito afiada. Muito brava. Até agora eu falo pra ele que muitas vezes ele podia ter me corrigido pra mim começar a ficar menos mais braba, mansa. mais mansa, se ele me falasse. Mas ele sempre foi tão amoroso. Eu acho que eu desejei tanto ser amada. O pai realmente ele é essa pessoa que ama e cuida, né? Muitas vezes eu acredito que eu magoei ele, tanto que eu já conversei com ele sobre isso, ele disse que não lembra. Muitas vezes a gente é áspero com a pessoa que mais nos ama, que mais cuida da gente. Isso é o que a gente tem mais facilidade. E é muito triste isso. Eu não sei se é porque a gente sabe que aquela pessoa nos ama tanto. Às vezes a gente é mais querido com pessoas distantes do que com pessoas próximas. Isso é muito Exatamente. triste. Então é uma coisa que de um tempo pra cá eu tenho percebido e tenho tentado melhorar. Aí tu namorou até os 20, casou com 20, Não, né? eu namorei dos 18 aos 19, eu fiquei noiva. 19 aos 20, daí eu casei. Nesse meio tempo a gente já morava junto, tá, gurias? Só que como a gente era da igreja, a gente não podia contar. O pai era Contando. filho de pastores, tá? Ele era, eu não era. Meus avós paternos eram pastores. Que eram muito acolhedores também. Foram os pais também, né? Nossa, eu conto até hoje isso, porque eu era muito magrinha. Porque a minha mãe nunca foi de fazer comida. Comecei a trabalhar, eu tinha vindo pra casa e fazia lanche, assim, não comia. Então eu era muito magra. Não porque não tinha comida, mas porque não tinha almoço pronto. E quando eu conheci o Emerson, logo a minha sogra me adotou. Gente, eu não passava fome, tá? Era só porque a pessoa não fazia pra mim comer. Quando eu casei, eu já disse pro Emerson que eu queria ser mãe. Ele realizava os meus sonhos. Então, nós estávamos 5 meses casados quando eu engravidei da Kézia. E tu lembra como foi descobrir, assim, a gravidez? Ou é que a mãe tem a memória um pouco fraca? A Bem gente tem que fraca. ficar tentando puxar, assim, lembranças. Bem fraca. Eu só lembro que era do tempo do fax até. Mas não dei a mensagem, não mandei pro Emerson por fax. Aí Kézia, assim, ó, eu não lembro muito, assim. Vocês moravam num quartinho ou vocês ainda moravam com a avó? Nós morávamos no quartinho lá numa casa alugada. A avó Belinha e a tia Raquel. Eu lembro quando eu fiquei grávida, eu ainda fui comprar uma roupinha e eu comprei de menino. Porque no início eu achava que era um menino. Primeiro mês que eu comecei a ler o livro de Jó, eu sabia que era uma menina. E Deus já sabia que era Kézia.
E daí quando eu fiz lá a ecografia e tal, apareceu, né? Porque era um bebezão e era a Kézia. E ali começou então a construção de um sonho. Porque enquanto a gente é casado, é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Mas quando tu engravida, tu vê que realmente o amor transbordou. Foi a coisa mais mágica na minha vida. A partir dali, eu vivi para aquilo, para aquele momento, que eu seria a mãe. Tu tinha muito, muito esse sonho, né? Muito forte. E aí, o que me pega bastante, assim, isso é meio que um reflexo, eu sou muito o reflexo dela. O meu maior sonho também sempre foi ter uma família, hoje eu já sou casada, vou fazer 5 anos de casada esse ano. E eu também sonho em ser mãe, mas na nossa atualidade a gente tem mais medo, eu acho. Acho que antes o medo não era tão comum assim. Hoje em dia, parece que os jovens pensam muito mais neles mesmos. Eu sinto muito isso, assim. Eu vejo muito egoísmo hoje. É mais Polêmico! É mais o que eu quero viver. A gente tem medo, tipo assim... E o mundo também tá difícil, eu vou ser né? bem sincera, assim, às vezes eu tenho medo... Será que eu quero realmente mudar a minha rotina, sabe, com uma criança? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tenho muito medo, eu tenho um sonho muito grande de ser mãe, porque o meu maior sonho é ter uma família. Então, e eu tenho bastante medo também dessa questão do mundo. E falando em medos... E como esse é um dos meus sonhos, eu consumo muito conteúdo sobre maternidade. Eu sigo e assisto, assim, acompanho influencers que são mães, então eu adoro ouvir tudo que eu posso sobre isso, até sobre educação de crianças, assim. Eu sei que não é fácil, eu sei que na prática a gente se enrola toda, faz um monte de coisa errada, já sei dessas teorias, né? Eu ouço muito falar sobre quando nasce uma criança, né, a mulher meio que perde a identidade, porque ela precisa construir a identidade de mãe, então ela meio que se perde um pouco de si mesma. Olhando pra ti, a minha perspectiva é que tu não perdeu a tua identidade e parece que tu se encontrou ainda mais, porque era teu maior sonho. Eu vejo isso. Tem mulheres que se perdem de si mesmas, porque dedicam a vida só pra cuidar do filho. Eu já era uma mulher, uma menina, que precisava ser corajosa. Só que quando tu nasceu, é como se tivesse nascido uma força maior ainda dentro de mim, que eu precisava fazer algo acontecer mais rápido, que eu pudesse cuidar de ti. Então, eu queria viver para minha família, não só para ti. Tu queria ser a tua melhor versão naquele momento. Eu sabia que eu precisava, para estar junto contigo, eu precisava empreender. Porque naquele momento eu era funcionária. A gente está aqui nesse cenário que é a loja é reformada, mas a loja já tem 19 anos. E a mãe empreende há quantos anos? 20? Eu comecei a empreender, tu era bebê. Então, uns 24? Porque daí eu não era loja, eu era sacoleira. Mas o empreendimento, tu largou o teu emprego fixo pra quê? Me conta. Pra vender lingerie. Tu vender lingerie pra cuidar da Kézia. Que na realidade queria ser tão presente que era a única maneira de ser presente vendendo algo de porta em porta que eu pudesse carregar junto. Mais uma vez, muito corajosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela foi muito corajosa, porque empreender, e ainda mais naquele tempo, né? Acho que não era... com algumas parcelinhas do meu fundo com o meu seguro-desemprego. Foram algumas parcelinhas, eu pagava os cheques, que nem eram... Eu pegava cheque emprestado do meu pai. E as tuas experiências como funcionária também não foram muito boas, né? Não. Eu trabalhei em mercado, que eu não gostava, que era de frutigranjeiro, nunca vou esquecer. Ela sempre fala das batatas podres. Nunca gostei, gente. É que eu tenho um problema com cheiro. E quando eu atolava o dedo em batata... E a mãe já foi até, tipo, maltratada por chefes, assim, né? Eu trabalhei numa empresa, era uma grosseria danada, era um relaxamento danado. Ali eu aprendi como eu não seria com funcionário. Quando tu era funcionário, tu se imaginava empreendendo? Eu lembro uma vez que eu trabalhei para um turco numa loja e eu tinha loucura para ser gerente dele. Eu trabalhei 2 meses, eu queria ser gerente. Gerente de loja, era loja de loja. Era uma loja de turco, que tinha de tudo, assim. Um bazarzão, assim, chinês. Roupa. Não, era roupa. Era roupa? Tudo que era roupa, pendurado nas paredes, assim. Então, ali eu comecei a entender que eu poderia ter um negócio um dia, eu acho, porque eu já queria ser gerente. 2 meses trabalhando. Cabecinha, né? Vamos voltar ao assunto mãe. Eu fui filha única por 9 anos e aí nasceu meu irmão, né, o Isaac. A minha memória também é péssima, tá? Eu infelizmente herdei a memória. Não dá pra dar só coisas boas. Digamos que 80%, 90% que ela herdou é bom. Que eu lembro de muita coisa que a gente tem foto, aí eu lembro. Inclusive, fotinho aqui, nossa, de quando eu era bebê. Eu gosto de ter no meu quarto fotos que não são de estúdio, para me lembrar de onde eu vim. Eu preciso fazer isso, gente. É muito importante. Pelo amor de importante. Deus, eu preciso revelar fotos. Porque quando a gente olha uma foto assim, a gente é muito mais grato a Deus, porque a gente
venceu na vida. Eu amo olhar foto, assim. Queria te perguntar se tu lembra algumas coisas, assim, da minha infância, quando éramos nós. Se teve um desafio, assim, na minha infância, até os meus 9 anos. Porque eu vejo muito que eu acho que os desafios maiores começaram depois dos 9. Mas teve desafios, assim, Tu sempre foi que tu boazinha, lembra? filha. Sempre foi boazinha, sempre foi obediente, antes da adolescência. Que Adolescência, é um caos. todo mundo dá uma virada na cabeça e a gente vai ter que aprender a lidar com os adolescentes. Se eu fui adolescente, eu sei como eu fui, por que eu não vou acolher um adolescente agora? Imagina, agora que eu tô vivendo a fase adulta, só nos 25 anos que vira aquela chavinha ali no cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? Que fica pronto. Aos 25 anos da ciência. Então, tu imagina que eu tive a adulta. Kézia na adolescência. A reclamação era comunicação, falava demais. E eu nunca achei ruim, porque eu também sempre falei erro demais. ou um dom, né? Um defeito ou um dom. É dom, professoras, é dom. Incentivem as crianças a se comunicarem. Uns problemas que tu enfrentou muito foi com o meu emocional, né? Eu sempre É que fui eu não sei se eu muito posso emotiva. contar, assim. Não era porque eu tinha problemas familiares. A nossa relação sempre foi muito boa. Mas era algo meu. E é algo meu, sabe? Eu sou muito sensível às coisas. Eu acredito também que a gente protegeu demais e a gente sempre tentou amenizar quando doía. Em vez de a gente deixar sofrer um pouco, a gente tentava acolher e fazer algo. Tipo, vamos lá, vamos fazer umas mechas no cabelo. Eu era Sim. adolescente. Vamos comprar um doce, vamos fazer alguma coisa aqui. Sempre tentando amenizar a dor e não deixando a pessoa resolver sozinha a dor. A gente tem que aprender que o nosso filho, ele precisa ter os sentimentos para ele aprender a lidar. Não podemos proteger o tempo todo. E a Kézia, até na hora de brincar numa pracinha, a gente ficava em volta, com medo que ia cair. Tanto que ela não anda de bicicleta, gente. Eu sei andar mais naquelas. É difícil o equilíbrio. É muito difícil. Claro, equilíbrio em tudo na vida, o equilíbrio é difícil, né? A gente tá sempre tentando achar o equilíbrio de tudo, né? E não vamos conseguir achar nunca. Tem alguma fase nossa, assim, que tu sente mais saudade? Eu acho que antes do Isaac nascer, a gente era muito próxima. Próxima mesmo, de... Tanto que que era só nós, eu sempre né? falo que quando eu fiquei grávida do Isaac, eu tinha medo de não amar o Isaac o tanto que eu amava a Kézia. Era uma coisa muito forte dentro de mim, assim. E ela amor. ama o Isaac tanto quanto ela me ama, tá? Gente, eu amo muito o Isaac, meu Deus. Não tem que como hoje, não amar ele. Hoje o assunto é a Kézia, tá? É a primeira É a nossa filha. relação, né? Isso. Hoje o assunto, mas ser mãe pela segunda vez também foi. Vamos falar um pouco sobre isso. Foi incrível. Foi incrível também, né? Na realidade, a Kézia queria muito um irmão. Acredito que as amigas tinham irmãos, então começou a pedir. E como a gente queria realizar, né? E sabia a importância de ter irmãos, porque eu tenho muitos irmãos e irmãs e eu amo. Gente, 9 anos depois ela decidiu me dar um irmão. E ter irmão é uma coisa incrível, porque eu acredito que irmão é o melhor amigo da gente. A repente, essa diferença de idade atrapalha um pouco. Sim, 9 anos é muita coisa. Quando vocês dois ficarem maduros, cada um tem a família de vocês, os filhos, isso vai aproximar vocês novamente. Eu ia dizer isso. Hoje, agora que o Isaac tá com 16, eu sinto uma reaproximação entre nós, assim. Acontecendo já. Então, tipo, já existe isso porque a gente tá se conectando mais, assim, na idade, né? Ai, que eu sou muito jovem. Eu acho que ele também começou a se abrir um pouco mais contigo. Porque o Isaac amadureceu um pouco ele também, é mais né? reservado. Sim, muito mais reservado, né? Em que momento tu percebeu que eu tava me tornando mulher? Porque, né, estamos falando de mãe, filha, mas estamos falando de ser mulher também, porque Eu acredito é o que nos une. Quando tu botou os olhos no Anderson. Que eu me tornei mulher ali. Viu só, gente? Eu acredito Com que foi ali. 16 anos eu botei os olhos nele. Fiquei lutando um ano até ele botar os olhos em mim. Foi persistente. Fui persistente, que o gurizinho achava que eu queria desviar ele. Isso que eu era da igreja também, gente. Mas hoje o assunto é ela. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a mãe que você era naquela época, qual conselho seria? Eu deixaria tu brincar mais, se machucar mais. Sofrer mais, no caso. Tu deixaria eu me machucar mais. Eu deixaria. Eu não protegeria tanto. Tu deixaria eu pegar ônibus. Deixaria. Deixaria eu andar de bicicleta. Nem que eu tivesse que andar atrás, escondida dentro do ônibus. A proteção exagerada, o cuidado exagerado, não que tu torne o filho fraco. Tu coloca medo. Ai, gente, eu até hoje, assim, né, eu já enfrento muito isso porque eu faço terapia há 2 anos já
E eu também busco muito autoconhecimento, então é um dos assuntos que eu mais amo, assim, na vida, autoconhecimento, vulnerabilidade, tudo isso. E eu sinto os efeitos dessa super Hoje eu proteção, falei com uma né? cliente, filha, sobre a gente não dar tudo que a gente não teve pro nosso filho. A gente não precisa dar tudo que a gente não teve. Tu pode dar o amor, mas tu tem que dar a segurança. E a segurança para eles é tu permitir que eles façam as coisas mesmo que eles vão se dar mal. Tu vai assim que acolher, tu vai aprende, né? abraçar, tu vai proteger, mas às vezes tem que deixar se ferrar um pouco. Se você pudesse dar um conselho pra mim, como mulher e futura mãe, qual conselho seria? Eu tenho certeza que a Kézia vai ser uma mãe incrível, excelente. Eu tenho muita vontade de ser avó, vai ser no teu tempo, eu sempre falo. E o meu conselho pra ti é que tu não te culpe, mas tu vai errar bastante também. Não me Então, culpar vai ser bem difícil. Eu me culpo, me cobro demais. Isso é uma das coisas que eu lido em terapia. Acho que isso é uma coisa muito da mulher, não generalizando, mas eu acho que a gente se cobra demais. Sim. A gente tem que ser boa em muitas coisas. A gente sofre tanto com isso. Né? A Muito gente tem que sofrimento ser com boa na casa, a gente tem que ser boa como isso. Mas esposa. tem a ver com comparação. A gente tem que ser boa como filha, a gente tem que ser boa como mãe, a gente tem que ainda, no meio disso tudo, dessas listas imensas de tarefas, a gente ainda tem que ser boa se cuidando. Porque a gente não pode estar muito gorda, a gente não pode estar muito gente. magra. Essa parte de não ser gorda é terrível, com tanta coisa boa pra gente comer. A gente pode fazer um podcast só sobre autoestima, né? Podemos, filha. Podemos fazer. Eu tenho muita coisa pra contar, muita história dos outros pra contar. Deixa ele se machucar, sabe? Ah, tu vai. Pode Sofrendo chorar. por Não, mas tu antecedência. pode chorar junto com ele. Sim. Chora junto. Mas deixa ele levantar sozinho às vezes. Não toda vez que ele cair, tu junta. Sim. Entendeu? Porque é Não importante. estamos falando só de tombos físicos. Não. No dodói emocional também, porque eu tentei proteger muito a Kézia, porque a Kézia se apaixonou muito cedo. Ela se apaixonou na infância, criança, mas foi muito forte pra ela. A Kézia sempre vive tudo com muita intensidade. Isso que eu tava falando, essa minha sensibilidade talvez foi um dos desafios que tu teve como mãe. Sim. Autoestima super baixa. Minha autoestima, assim, é de uns anos pra cá que eu tenho melhorado. Foi de 2022 pra cá, assim, que eu decidi cuidar mais de mim e tenho melhorado. E tenho me sentido uma mulher mais confiante. E é incrível o quanto isso muda a nossa vida, Mas né? isso é maturidade. Isso é maturidade. E as que estão assistindo nós aqui, não sei se tu tem 12, 14, 16. Ou se tu tem até 20, Não 30. importa, não importa. Tu pode mudar a tua vida, mas tu só vai realmente te entender na maturidade. Eu ainda tô no processo de me entender, mas eu acredito e eu gosto muito até falo com a Thalita às vezes sobre isso. Thalita é a colaboradora aqui da loja há 11 anos. Vai fazer 11 anos agora. E ela já é meio que parte da família, Sim. é muito minha amiga, é minha madrinha também. Eu amo ela. A minha gente filha ama também. ela. Thalita. Se ela estiver vendo, Se ela assistir, né? Porque às vezes ela não assiste as nossas coisas, né? Mas faz parte. deixa off. Às vezes a gente conversa, né, que a Thalita vai fazer 30 anos, e esse já foi um tópico sensível pra ela, mas às vezes a gente conversa sobre o quanto a idade vai nos trazendo maturidade. Então, tipo assim, tu consegue começar a ver beleza e envelhecer. Isso. Porque tu tá ficando mais madura e a maturidade deixa a vida mais leve. Então, eu ainda torno a vida muito pesada, eu ainda não amadureci em muitas questões, mas eu acredito que de pouco em pouco, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tornando a vida mais leve. Fica mais leve, por mais que tu vai ter recaída em alguns momentos, porque eu tenho recaída de vez em quando. Sim. Mas é aquilo, é um dia de recaída, no outro já levantou, sacudiu a poeira e bora viver. É que a vida, ela não é uma linha reta, né? Não. Então, tipo, a vida tem as suas É muito desafiador. ondulações. Viver é desafiador, gente. Viver é desafiador. Viver sendo mulher é mais mais desafiador. ainda, é muito mais. A gente conversa às vezes com o Emerson, porque ele mesmo percebe isso. Porque como ele está no meio de mulheres aqui na loja, e acontece de escutar às vezes alguma coisa, ele vê o quanto é difícil ser mulher. Quando chegou a minha vez de envelhecer, as mulheres de 80 anos tão musculosas, É difícil e ser ela manda mulher. vídeo pra mim. Pelas pressões estéticas e externas, mas eu acredito que a maior dificuldade de ser mulher são as pressões internas, que nós mesmas colocamos dentro de nós. Só que isso vem das pressões externas. Ah, sim. Porque essa questão estética, tudo é formado assim na nossa cabeça, né? Esse podcast é para nos aproximar, a gente conversar sobre ser mulher também. Hoje eu não sou mãe, então não é um assunto que nos aproxima tanto a maternidade. Ser filha nos aproxima, porque somos filhas, né? Mas ser mulher é o que nos aproxima mais ainda. Por isso até o nome desse podcast, né? Enquanto somos mãe, enquanto somos filha, enquanto somos mulheres.
porque ser tudo isso nos aproxima e a gente vai pra sempre ser isso. Agora chega no momento que eu me inspirei no Pod People, onde eu falo uma palavra e a gente conversa sobre essa palavra. A primeira coisa que vier na mente, tá? Tá bom. Infância. Tristeza. Brincadeiras. Bem contrastante. Coragem. Vencer. Ir com medo. Maternidade. A melhor coisa na vida da gente. Um sonho e o maior medo. Amor. Família. Deus. Saudade. A conexão que eu tinha com Deus. Eu acho que é da própria infância. Daquela pureza. A vida era muito mais criativa, lúdica. Isso. É óbvio, né? Criança. Mas eu sinto falta dessa pureza. A última palavra é futuro. Sim, Ansiedade. Futuro. pertence a Deus. Pertence a Deus, mas me remete à ansiedade. Então estamos chegando ao fim Ai, tava tão gostoso. do nosso primeiro Eu podcast. amei. Ai, espero que a gente possa edificar vidas. Esse é o nosso propósito. A gente sente muito isso, então quero agradecer quem assistiu, porque você faz parte do início de algo muito precioso. Pensar que o que a gente fala, que a gente viveu e o que a gente conseguiu mudar na nossa história pode trazer cura para alguma pessoa. Então, se você conhece alguém que já passou por algo parecido com o que eu passei, ou que está sendo uma mãe parecida com a mãe que eu fui para a Késia, conhece alguém que está passando por alguma coisa, mande esse podcast para essa pessoa. E algo que eu queria falar muito aqui é que a gente está sempre aprendendo a ser. Sim. Então, independente da idade, tu pode ter 80 anos, tu ainda vai estar aprendendo a ser. Tu ainda vai estar aprendendo coisas sobre o mundo e sobre si mesmo. Tá viva? Aproveita para aprender a ser. É. E para voltar atrás, se fez alguma coisa errada, dá tempo. Então, minha mãe, eu quero te agradecer por Obrigada esse a primeiro você. podcast, por que compartilhar agradeço. a tua história comigo, por ser mãe e por ser uma mãe tão incrível. Queria te agradecer também, porque, para quem não sabe, esse aqui é um sonho se realizando. Eu nunca imaginei que, através da tua vida, eu ia realizar um sonho que é estar fazendo um podcast. Imagina ainda fazer um podcast com a minha filha. Só Deus, para reservar momentos assim. Então, eu acredito que a gente se completa, né? A gente se conecta. E é isso. Primeiro de muitos que virão. Até o próximo Até o próximo. episódio, gente. Beijão. Fala o nome do podcast. Enquanto somos. Vamos falar junto? Enquanto somos.